os motivos pelos quais os casais ficam mais pobres. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Por que os casais, quais os motivos pelos quais os casais ficam mais pobres? Olá, meu nome é Lúcia Machado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Esse é mais um vídeo da série de 10 vídeos, Dinheiro de Casal. Esse é um assunto que eu gosto muito, eu sou a idealizadora desse canal e a minha experiência financeira, tanto negativa quanto positiva, tem muito a ver com casal, né? Como isso é feito de forma em casal e por isso eu gosto tanto desse assunto. E vamos começar com um dos principais motivos. O primeiro deles é a falta de conversas. A falta de planejamento em conjunto. Faltam conversas para os casais, faltam financiamento em conjunto, faltam juntar as rendas e fazerem planejamento juntos para saberem qual a renda de ambos, o que vamos fazer com essa renda, quais são as nossas obrigações do dia a dia. Então, falta muito desse planejamento, dessas conversas, desse diálogo, dessa abertura, dessa transparência, dessa comunicação em casal. Essa ausência de planejamento e conversas sobre o dinheiro faz com que o dinheiro vá embora e as finanças fiquem totalmente descontroladas e o casal nem perceba para onde o dinheiro está indo. Como o casal não sabe para onde está indo o dinheiro, os gastos ficam totalmente descontrolados. Os gastos estando totalmente descontrolados faz com que o casal gaste maior do que recebe, tenham mais gastos do que eles recebem, tenham gastos maiores que as rendas que ambos recebem. E isso cria um ciclo de dívidas, difícil de romper, difícil de controlar. Eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam melhor. O casal não tem planejamento, então eles não sabem até quanto eles podem pagar de aluguel, e uma das coisas que podem estar fazendo com que tenham problemas é morarem num apartamento ou numa casa acima da capacidade de pagamento, acima do que eles podem pagar. Então está indo muito dinheiro no pagamento de um aluguel ou de um financiamento que não foi previamente planejado. Ou seja, poderiam estar morando numa situação melhor, numa casa ou num apartamento mais baixo para que consiga caber dentro do orçamento. Mas, se esse casal não faz o orçamento, não tem controlado um orçamento, tanto as despesas quanto as receitas, eles não sabem até quanto eles podem pagar de aluguel ou mesmo financiamento de um imóvel. Porque se alugando um apartamento ou uma casa, seja lá qual for o imóvel, com um aluguel muito mais alto do que a capacidade de pagamento, do que se pode pagar, do que o casal pode pagar, eles pensam ali no primeiro ou no segundo mês, esse mês a gente pode pagar, no outro mês também. Já no terceiro mês, já vem muitos problemas, já começam a atrasar o aluguel, deixar de pagar, porque simplesmente eles não planejaram e não perceberam que não são capazes, naquele momento, de pagar um aluguel tão alto. Ou ainda não querem morar numa casa menor, porque de repente os amigos moram em casas maiores, tenham casas maiores, e assim, na verdade a gente tem que se preocupar com o nosso bolso. Os amigos, os colegas, os parentes resolvem a vida financeira deles conforme o bolso deles, as decisões conforme, mas nós temos que fazer isso dentro das nossas possibilidades. Eu, quando solteira, já dividi aluguel, nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes, porque eu não era capaz de manter todas as despesas da moradia sozinha. Então, eu morei não só com os meus irmãos, dividi aluguel, mercado, luz, água, telefone na época, com eles, assim como também já morei com amigas. E não só isso. Um outro momento da minha vida, uma parte da minha vida que foi muito difícil também, eu morei sozinha num quartinho, era quarto e banheiro. O quartinho simplesmente cabia uma cama box de solteiro, bem ruim, de qualidade duvidosa, um armário pequenininho e uma mesinha que eu poderia estudar ali, mas eram o suficiente. E graças a Deus tiveram pessoas, uma amiga muito querida, que pôde me ajudar nessa locação desse imóvel, e eu fiquei lá durante meses. E assim, a nossa vida, o mundo gira, e a vida passa, e a gente não se
a gente não pode se prender numa situação atual, não só naquilo que a gente está vivendo. A gente tem que ter fé e pensar que vai estar vivendo uma situação melhor daqui a alguns meses, daqui a algum tempo. Então a gente precisa se programar para isso. Eu vou abrir um parêntese aqui, se você não quiser saber dessa parte, você adianta aí o vídeo. Mas assim, nesse período em que eu estava morando, nesse quartinho do fundo, a dona da casa sempre recebia muitas cobranças minhas, né? Algumas dívidas que eu tinha, e eu ainda não havia negociado. Antigamente, tempos atrás, parece muito tempo, né? Mas 6, 7 anos, 8 anos atrás, as cobranças eram todas físicas, chegava um papel na sua casa. Então ela recebia muitas cobranças e boletos também de contas de dívidas que eu já estava pagando. Vinha um boletim todo mês para a gente pagar, vinha um correio, entregava. E aí chegavam muitas cobranças. E aí de um determinado período nós combinamos que eu pedi para ela que toda vez que ela fosse me avisar de uma cobrança, de um boleto que havia chego, que ela me falasse tanto por telefone ou pessoalmente, ela me dissesse: olha, chegou mais dinheiro para você. Ó, aqui chegou mais um dinheiro para você. Então ela passou a fazer todas as vezes isso. Ela entendeu que eu estava, né, pensando já no futuro, numa situação positiva. Então todas as vezes que eu dizia que ela ia me entregar uma cobrança ou uma conta para eu pagar, ela falava, porque normalmente estava fora, então ela que recebia, saía muito cedo, chegava tarde, e aí ela me entregava e dizia: olha, chegou mais dinheiro para você. E eu recebia, amém, né, mais dinheiro. Mas eu não recebia aquilo muito chateada ou com tristeza. Eu comecei a receber com alegria: ai, que bom, mais dinheiro. Então todas as vezes que eu recebia essas cobranças, eu ficava mais feliz porque eu estava mais perto de chegar do final daquelas dívidas todas. E assim foi. Eu chegava do trabalho, eu ia para um outro trabalho, eu tinha 2 trabalhos, teve um período que eu não consegui estudar, porque eu fazia renda extra, e depois eu consegui ficar só num trabalho e voltar a estudar, e assim foi, e eu sempre orando, pedindo a Deus, direção sempre positiva, e de fato parou de chegar as dívidas porque eu consegui pagar todas elas. Mas agora, vamos voltar ao ponto 1, o casal não tem conversas abertas, claras, sobre dinheiro, sobre o planejamento do casal. E o 2 são gastos maiores que a renda. Então a gente ainda está no 2, gastos maiores que a renda. Por exemplo, o casal não tem condição financeira, a renda deles não cabe com que eles saiam toda semana para comer em restaurantes, ou seja, para tomar café na padaria, ou seja, para almoçar, ou seja, para jantar. Eles não têm condição de saírem toda semana para comer fora. Aqui em São Paulo, o custo de vida é muito alto. Se alimentar fora de casa é muito alto. Só que esse casal não tem controle financeiro e acaba fazendo isso, né? E isso faz com que os casais fiquem mais pobres, vão num café, ou não está planejado. Se o planejado é uma vez por mês, você não pode ir 2, 3, 4, 5 vezes por mês. Aqui em casa, nós temos um planejamento. Uma vez por mês, nós saímos com a família, eu, meu marido, as 2 crianças, e comemos num restaurante que todos nós gostamos da comida. Todos nós gostamos da comida, todas as crianças, então todo mundo gosta de tudo. Mas a gente não fica saindo o tempo todo para comer fora porque a nossa situação financeira não permite. Então, muito do que acontece os casais saem muito para comer fora e eles não têm controle nenhum disso, eles nem sabem quanto da sua renda, do seu orçamento, eles estão gastando por mês. Ah, mas, Lúcia, eu não saio tanto assim por mês. Sim. E o pedido que você faz pelo aplicativo? Tem os aplicativos de entrega, e daí você faz muitos pedidos. Quantos pedidos tem feito? Então, muitos casais também se perdem nisso. Eles não estão fazendo controle, o dinheiro está indo embora pelo ralo, ou pelo aplicativo de comida, porque dá trabalho cozinhar. Chega em casa cansado, sem planejar, dá trabalho mesmo. Então, o dinheiro acaba indo todo para o aplicativo que traz a comida quentinha, gostosinha lá na sua casa. É gostoso? É claro que é. Mas faça isso, né? Isso é um dos motivos pelos quais o dinheiro dos casais está indo embora e eles estão ficando mais pobres. Continuando agora sim para o terceiro motivo. Dívidas acumuladas ou excesso no uso de crédito. O dinheiro do cartão de crédito ou o dinheiro do financiamento não é do casal. Mas se o casal resolve usar de forma discriminada, ele pode não ter condição de pagar, porque se eles não têm nenhum controle financeiro, pode fugir totalmente. E normalmente essas dívidas são muito altas. O custo do dinheiro de financiamento, do uso do cartão de crédito é muito alto. Então, se o casal não tem esse controle, eles podem claramente entrar em dívidas e ali é muito difícil de sair, motivo pelo qual pode deixar o casal mais pobre.
estão ali passeando pelo shopping, aí sentiu vontade, porque se a gente está passeando pelo shopping e a gente não tem foco, é claro que dá vontade de comprar. Você não dá, não? Em mim dá. Então, se o casal tá ali no shopping passeando e não tem planejamento nenhum, dá vontade em um em comprar, dá vontade no outro em comprar, eles simplesmente vão lá, passam o cartão de crédito e compram. Ah, não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito, eu posso usar? Eles nem sabem se podem, se ultrapassaram, que dia que vence a fatura do cartão, qual é o limite de compras para aquele mês, até quando. Muitos casais, inclusive, acham que o limite de compra é o limite do cartão de crédito. Pasmem, é isso mesmo. Eles acreditam que podem comprar até o limite permitir, quando, na verdade, o cartão de crédito é um aliado. A gente pode comprar, usar o cartão de crédito até onde o nosso orçamento permite, até onde o nosso planejamento permite. Mas, se o casal, lembrando lá do primeiro motivo, se o casal não tem essas conversas, estão totalmente descontrolados, eles vão gastar mesmo e não vão lembrar do dia de amanhã, porque não foi planejado. Naturalmente vão gastar. Ah, vamos ali comprar uma coisinha. Ah, vamos ali. Então, principalmente se esse shopping for um dos shoppings caros, porque claro que os itens estarão mais altos e mais caros. E aí você se endivida. Nem tá precisando de um sapato, mas viu um sapato bonitinho? Ah, eu quero. Ah, eu vou comprar esse. Ah, e sai comprando discriminadamente. E isso faz com que o casal fique mais pobre, porque a fatura do cartão vai chegar. E aí um dinheiro que poderia ser usado para você investir, o casal vai ter que pagar. Se pagar no prazo, porque isso pode gerar uma dívida e pode acarretar custos e juros mais altos. E agora sim, um dos motivos, o número 4, mais um dos motivos, um quarto motivo pelo qual deixam os casais mais pobres. Você já ouviu falar que um abismo chama outro abismo? Pois é, esse casal que não teve essas conversas em conjuntas, que se planejou, que não se planejou, que vem vindo com vários problemas, e aí eles não planejam uma reserva. Imagina, a pandemia recentemente mostrou para nós que a coisa pode ser muito pior do que a gente pode imaginar. Então, a gente tem que estar pronto para dias maus. Nós temos que estar prontos também para dias maus. Então, se você não tinha reserva de emergência na pandemia, foi mais difícil, porque nesse período, que foi muito duro, muito difícil, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, muitas famílias tiveram mais dificuldades que outras, muitos casais tiveram mais dificuldades que outros, principalmente os que não tinham uma reserva de emergência. Então, nesse período, muitas pessoas tiveram suspensão do contrato de trabalho, eles tiveram que ficar em casa, não puderam trabalhar porque não podia sair de casa. Outras pessoas, assim como eu, tivemos redução das horas de trabalho e, consequentemente, redução no salário, é claro, né? Se trabalha menos, receber menos. Então, se a gente, aqui em casa, eu e meu marido, a gente tinha reserva de emergência. Mas, para aqueles casais que não têm reserva de emergência, foi uma situação muito difícil e é toda vez que há um inesperado, porque o inesperado acontece sim. Pode quebrar o carro, pode haver uma situação de doença na família, pode acontecer da pessoa, do marido, da esposa ficar desempregado e por um período que não se sabe, a gente nunca sabe. Então a Bíblia conta várias situações em que se preparar para reserva de emergência é necessário. Eu vou mencionar um deles, mas tem outros, né? Quando José estava no Egito, ele foi uma das pessoas usadas por Deus para proteger aquela nação, porque o faraó teve um sonho, e no sonho Deus revelou para José que haveria tempos de fartura, mas que teria tempos de vacas magras, que foi assim que foi usada essa expressão, veio de lá. Então, a gente tem que se preparar. E quando é que se prepara? A gente se prepara agora. Ah, mas está difícil agora. Pois é, pode ficar pior ainda. Então, se a gente não se organiza, se não se prepara, não faz uma reserva de emergência num período difícil, o período mais difícil é que você não vai fazer. Então, é agora a hora de fazer a reserva de emergência do casal, porque imprevistos acontecem sim. De repente, você tenha que fazer um reparo aí na sua casa. Ah, mas a minha casa alugada é o proprietário que tem que resolver. Sim, mas normalmente é uma coisa de emergência e o proprietário ainda precisa autorizar e demora, de repente é algo que você tem que fazer de imediato, porque você, sua família, não pode ficar esperando essa autorização, às vezes tem que passar, a imobiliária tem que passar ainda para o proprietário e demora. E de repente, se você já tem o dinheiro, já resolve, depois resolve a questão do reembolso. Então é importante ter o dinheiro, sim. Ter uma reserva de emergência, sim. Ah, mas e se eu não fizer uma reserva de emergência?
Sim, você pode entrar nesse período em que você tiver dificuldade, você ficar pedindo empréstimos e financiamentos, e os juros são muito altos, e você pode entrar numa situação financeira muito pior do que se você usasse os seus recursos, sejam eles na poupança, que eles estejam lá, seja ele no CDB de liquidez diária, seja ele na renda fixa, enfim, desde que ele esteja numa reserva de emergência. E a reserva de emergência, lembrando, tem um vídeo aqui nesse canal sobre reserva de emergência, mas eu até posso fazer um outro. A reserva de emergência precisa ser, ela precisa estar num lugar de fácil acesso, que seja um lugar seguro, de fácil acesso, com liquidez, com liquidez alta, ou seja, ele precisa chegar para você num tempo recorde, num tempo rápido, não é daqui a 2 semanas. É hoje, se você precisar dele hoje, o dinheiro precisa estar disponível hoje. E para a gente terminar o vídeo de hoje, vamos para o quinto motivo pelo qual os casais ficam mais pobres. A ausência de metas financeiras de longo prazo. Se não tem meta, se não tem planejamento, o casal vai ganhar o dinheiro, vai trabalhar sem se planejar e sem pensar no futuro. Seja comprar uma casa, um carro, faculdade dos filhos, escola dos filhos, seja aposentadoria. Se não tem planejamento, se não pensa no futuro, não vai acontecer nada, porque o futuro começa agora. Você tem que fazer para que lá no futuro esteja algo feito se você fizer agora. Sem metas, fica difícil poupar, fica difícil investir, fica difícil pensar no futuro, fica difícil cumprir qualquer coisa que se queira para o futuro. Sem metas, não se pode crescer financeiramente. Sem metas, vai vir a estagnação financeira, você não vai sair do lugar. Ou seja, o casal não vai sair do lugar. Quer dizer, ele até pode, né, para baixo. E todos esses fatores combinados causam desequilíbrio financeiro. E podem levar não só uma situação financeira do casal, como uma separação, um divórcio ou algo desse tipo. E se você chegou até aqui, muito obrigada por você assistir. Se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Compartilha com algum amigo, algum casal, alguma amiga que possa melhorar a sua vida financeira. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.